Salve, salve rapaziada, Zé Bedega aqui. E nesse vídeo, galera, a gente vai estar falando aqui sobre essa nova atualização aqui das runas, que são essas runas aqui que a gente consegue adquirir. Então, como que a gente consegue adquirir, quais são essas runas, como equipar, quais são as funções. Então, tudo isso que a gente vai estar vendo aqui nesse vídeo. Então, primeiramente, o que são runas, né? Runas são basicamente essas opções aqui, ó, são os atributos que você coloca na sua lenda. Então temos aqui atualmente a runa padrão, né, que você consegue equipar aí, ó, em todas as lendas, como está aqui escrito, né, nas lendas com efeito. Temos a runa aqui de corpo a corpo, que são essas lendas aqui que são aplicáveis nessas runas. Então você consegue aplicar somente essas runas aqui nessas lendas que estão aparecendo aqui abaixo. E aí temos as runas de atirador. Então essas aqui são os atiradores. Temos aqui a de destruidor de área, temos aqui a de assassino, estrategista e guardião, tá? Então as runas são basicamente isso. Essas runas padrões você consegue equipar em todas as suas lendas, e a runa aqui de cada classe você só equipa na classe específica na qual aquela sua lenda se encontra. Beleza? Então, dito isso, temos aqui três opções aqui de itens nesses selos aqui de runas. Que o primeiro item aqui é esse item padrão que está aqui embaixo, olha só, você está conseguindo ver aí que eu tenho 90. Então esse item aqui só vai ser utilizado aqui nessa runa padrão, tá? E aqui em cima temos aqui o pó brilhante, que é essa opção aqui. Então para que serve o pó brilhante? O pó brilhante ele serve para você subir o nível da sua runa. Então se no meu caso aqui meu nível está no 44, então a minha próxima runa é no nível 45. Então para eu subir do nível 44 para o 45, que é onde eu vou liberar essa runa aqui, eu vou necessitar de 70 frascos aqui desse pó brilhante. Então o pó brilhante serve basicamente para isso, é só para você subir o nível, para desbloquear a runa na qual aquele nível ali está apresentado. Então, supondo que eu tenho aqui no nível 9, então a gente percebe aqui que eu não vou gastar o pó brilhante, tá? O pó brilhante eu só vou gastar quando eu for subir para o nível 10, tá? Então, do nível 19 para o nível 20, eu vou gastar pó brilhante. Do nível 39 para o 40, eu também vou gastar uma certa quantidade de pó brilhante, beleza? Então, sabemos aqui que temos as chaves aqui, os selos padrão, que a gente só pode upar, né, as habilidades aqui padrão. E aqui cada classe dessa aqui, ela tem uma runa específica. Então a gente percebe que de atirador atualmente eu tenho 3 runas, e para eu subir de nível eu preciso de 10 runas. Do de atirador eu tenho aqui 0 runas. Do destruidor em área eu tenho aqui 19. De assassino eu não tenho nenhuma runa. Estrategista também não, e guardião eu tenho 26, e é necessário aqui para subir para o nível 3, 30 runas de guardião. Porém tem uma outra runa, que é a runa aqui, olha só, universal. Então para que serve essa peça aqui de selo universal? Serve basicamente para você fortalecer o selo da função escolhida. Então, independente se você vai querer corpo a corpo, se você vai querer atirador, destruidor em área, assassino, estrategista ou guardião, você pode utilizar aqui esse selo universal para você fazer o upgrade aí da sua classe escolhida. Como a minha lenda preferida aqui é o gato mestre, né? Então ele está aqui, ele agora é da classe assassino. Eu vou necessitar subir essa classe aqui para o nível 10 para pelo menos liberar aqui a primeira runa do gato mestre, né, da classe assassino. E aí eu posso equipar essa mesma runa em todas essas lendas que estão aparecendo aqui abaixo, beleza? Então olha só, aqui aparece que eu tenho 110 selos universais, e se eu quiser subir do nível 8 para o nível 9, eu vou necessitar aqui de 100 peças dessa do selo universal, já que eu não tenho nenhum aqui do selo da classe assassino, beleza? Então basicamente é isso. Tem um selo padrão, que você sobe aqui o padrão das suas caixas, né? Então você vai subindo aqui, vai adquirindo outros selos para você equipar. O máximo é nível 130, beleza? Temos aqui o pó brilhante que você precisa para estar subindo aqui, para estar liberando aqui um novo selo. Temos aqui a classe, né, os selos de cada classe específica, e temos também aqui o selo universal que você consegue equipar em qualquer classe dessa. E aí como que a gente adquire esses selos? A gente adquire basicamente através de caixas, tá? Então aqui temos aqui a parte das caixas, e aqui se a gente clicar a gente consegue ver aqui as caixas que tem disponíveis para a gente. Então temos aqui o cofre comum, que tem essa quantidade aqui de
de peças que a gente vai adquirir. Então eu consigo adquirir aqui do padrão, do selo padrão, consigo adquirir de 34 a 46. Do pó brilhante, consigo adquirir de 7 a 10. Da peça universal, consigo adquirir de 12 a 17. E aqui o selo, a peça de selo de uma classe específica, eu consigo adquirir de 6 a 9 nesse cofre comum. E aqui temos aqui o cofre raro, que ele dá uma quantidade ainda maior, tá? E aqui o cofre de coelho especial, que ainda vai dar o máximo ali possível para você subir o nível do selo das suas classes, beleza? E aí como é que você sobe o nível aqui? Olha só, a gente percebe que no nível 6 eu vou adquirir mais atributos, ou seja, ele vai subir um pouco mais a quantidade de peças que eu vou estar adquirindo. Se eu for para o nível 7, se eu for para o nível 8, nível 9, então vai até o nível 13. Como é que você sobe o nível aqui dessas caixas para você garantir ainda mais peças por caixa? Basicamente você vai subir aumentando o nível aqui embaixo. Olha só, você percebe que aqui o meu atual está no nível 5, e aí para subir para o nível 6 eu preciso aqui, ó, evoluir essa classe aqui de selo padrão, essa quantidade de vezes aqui. Então conforme eu for evoluindo, automaticamente essas caixas vão também aumentando de nível e consequentemente eu vou estar adquirindo aí mais selos para fazer a evolução das minhas classes, beleza? Agora vamos para as caixas em si. As caixas ficam aqui, você adquire essas caixas através de vitórias, tá? Independente se for no modo duelo, se for no modo domínio, no Battle Royale. E independente desses modos, se você ganhar a partida, você consegue uma dessas caixas. E tem aqui o cofre de selo comum, tem um cofre de selo raro, que eu acabei de abrir aqui, por isso que está o slot vazio. E tem também o cofre de coelho especial. E aí o tempo de abertura dessas caixas é basicamente o seguinte: a comum demora 3 horas para você abrir cada caixa. A caixa rara, que é a caixa amarela, que é essa daqui, olha só, ela demora 8 horas para ser aberta. E aqui a de cofre coelho especial demora, como vocês podem ver aqui, 12 horas para poder abrir essa caixa. E agora vamos para a parte principal, que são as runas. Então as runas, ela aqui tem 3 tipos, tá bom? Então nas runas ela tem um tipo aqui que é essa setinha aqui virada para cima. Então esse é um tipo de runa. Tem um segundo tipo de runa, que é essa setinha virada para baixo. E tem uma terceira runa aqui, o terceiro tipo de runa, que é 3 setinhas, tá? E qual a diferença dessas runas aqui? Então qual a diferença dessas runas? As runas apontadas para cima é a runa de ataque, tá? E essa runa de ataque, independente dela, vai dar algum atributo aí de ataque. Então essa primeira aqui vai me dar 5% de dano a mais nos meus ataques. Nessa segunda runa aqui, aumenta o dano de todos os ataques em 3% a cada 30 segundos. Então aumenta até 9%. Então você percebe aqui que todas essas runas são runas de ataque, com algum atributo aí de ataque. Olha só, aumenta o ataque, o dano do ataque básico em 10%. Aumenta o dano causado quanto mais longe do inimigo, melhor. Então isso aqui é bom para atiradores, né? Porque quanto mais longe você tiver do adversário, mais dano você vai causar, com limite de até 10%. Essa daqui aumenta o dano depois de você utilizar o Supremo. Essa daqui aumenta o dano a lendas com 50% ou menos de ponto de vida. Essa daqui aumenta o dano de habilidade em 10%. Então você percebe que todas essas runas aqui com a setinha para cima são runas de ataque. Já essas runas apontadas para baixo são runas de defesa. Então aqui nesse primeiro item para aumentar o ponto de vida máximo. Nesse segundo item aqui, reduz o dano recebido em 5%, limite até 15%. Então você percebe que todos esses itens aqui são de defesa. Então onde uma runa, que é essa apontada para cima, é de ataque, contrapartida, essa runa apontada para baixo é de defesa. Então todas essas runas aqui que estão aparecendo para vocês é para reduzir alguma espécie aí de dano que você vai estar recebendo dos seus adversários. Então esse daqui reduz o dano recebido quanto mais longe estiver do inimigo. Então se aquele item aqui que é bom para atiradores, então quanto mais longe você estiver do inimigo, você causa mais dano. Contrapartida, esse daqui, quanto mais longe do inimigo você tiver, menos dano você vai receber. Então você percebe que tem uma runa de buff e uma runa de debuff, né? Então basicamente é isso. E qual é esse terceiro item aqui? Esse terceiro item aqui são as habilidades exclusivas dessas runas, tá? Então não tem um limite aqui, não tem um padrão a ser estabelecido aqui. Ela só vai te dar algum atributo aqui.
Então essa primeira runa aqui, ela vai te dar um atributo ali de 15% de escudo, né, se você ficar fora da batalha durante 2 segundos. Então o próximo ataque, seja ataque básico ou habilidade, ela vai te dar um pequeno escudo ali de 15%, tá? Então essa segunda runa aqui, se não sofrer dano durante 5 segundos, aumenta o dano de todos os ataques em 20%. E caso você sofra dano nesse período, né, nessa ativação, você recebe aí 20% menos de dano. Então todos esses atributos aqui são atributos de habilidades mesmo, né, que você pode equipar nas suas lendas, tá? E aí, como eu falei, vai ter habilidades que você só poderá equipar em lendas específicas. E aqui embaixo você percebe, olha só, que aqui esse item aqui é padrão, tá? Então a gente consegue utilizar em todas as nossas lendas. Já esse daqui também é padrão. Esse daqui já é para lendas de corpo a corpo. Esse daqui é para atiradores. Esse daqui é destruidor em área, como vocês podem ver aqui. Aqui é para classe assassino, estrategista e guardião, tá? Então quando eu tiver essa nomenclatura aqui, você só poderá equipar, só poderá receber o efeito dessa runa específica caso ela esteja equipada na classe específica na qual você está equipando no seu herói. Então, rapaziada, esse aqui foi o vídeo falando sobre as runas, né? E eu quero saber de você quais são os equipamentos que você tem liberado, quais são os níveis que você tem liberado aí das suas runas, tá? Ah, outro detalhe que você, caso queira abrir as caixas mais rápido, né? Você pode utilizar gemas. Eu não recomendo você gastar gema com isso aqui, porque os atributos eles são muito poucos para uma quantidade enorme de gemas que você vai gastar. Talvez quando você subir o nível de todas as caixas, né, talvez aí vale sim a pena você adquirir, utilizar as gemas, talvez, tá? Mas eu não recomendaria que você utilizasse suas geminhas aí. Você pode utilizar para comprar alguns efeitos, comprar skins. Eu acho que seria mais interessante. Mas de qualquer forma, você pode utilizar da maneira que você bem entender. Beleza? Então esse daqui foi o vídeo falando sobre as runas aqui, as novas runas que tem disponíveis aí. Então quero saber a sua opinião, coloca aqui embaixo se você achou interessante essa atualização, se essa atualização aí te deixou animado para estar jogando mais vezes, né? Então coloca aí embaixo que eu vou estar curtindo, beleza? Então eu espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo no próximo vídeo.